A gente vai iniciar o nosso estudo entrando num novo tópico desse nosso capítulo 12, Perfeição Moral do Livro dos Espíritos. Vai tratar hoje do egoísmo, a partir da questão 913. Eu queria começar aqui o nosso estudo fazendo a leitura de um texto muito interessante de Leon Denis, no seu livro Depois da Morte, é o texto número 46, intitulado O Egoísmo. E isso porque ele traz uma visão bastante coerente a respeito da posição do homem perante a sociedade e o comportamento egoísta. E isso a gente vai perceber aqui na análise que ele faz, porque Leon Denis ele tem uma característica muito interessante, que ele é muito humano nas suas colocações. E esse aspecto humano dele sempre coloca o homem dentro da sua realidade, sendo visto como um espírito naquela condição. Porque normalmente quando a gente estuda sobre a doutrina espírita sem ter essa perspectiva do homem dentro da sua realidade, dá a impressão de que a gente fala do espírito como se o homem não fosse espírito, da evolução do homem como se o homem não tivesse que viver no ambiente onde ele existe, com as pessoas com que ele convive, com as suas necessidades. Então ele coloca a gente numa condição muito real, em que a gente se vê realmente nesse exemplo que ele traz para todos nós. Então aqui ele diz assim: o egoísmo é o irmão do orgulho e procede das mesmas causas. É uma das mais terríveis enfermidades da alma. É o maior obstáculo ao melhoramento social. Por si só ele neutraliza e torna estéreis quase todos os esforços que o homem faz para atingir o bem. Por isso, a preocupação constante de todos os amigos do progresso, de todos os servidores da justiça, deve ser a de combatê-lo. O egoísmo é a persistência em nós desse individualismo feroz que caracteriza o animal, como vestígio do estado de inferioridade pelo qual todos já passamos. Mas antes de tudo, o homem é um ser social. Está destinado a viver com seus semelhantes. Nada pode fazer sem um concurso destes. Abandonado a si mesmo, ficaria impotente para satisfazer suas necessidades, para desenvolver suas qualidades. Depois de Deus, é a sociedade que lhe deve todos os benefícios da existência, todos os proventos da civilização. De tudo aproveita, mas precisamente esse gozo, essa participação dos frutos da obra comum, lhe impõe também o dever de cooperar nela. Estreita solidariedade liga-o a esta sociedade como parte integrante e mutuante. Permanecer inativo, improdutivo, inútil, quando todos trabalham, seria ultraje à lei moral e quase um roubo. Seria o mesmo que lucrar com o trabalho alheio e recusar restituir um empréstimo que se tomou. Como parte integrante da sociedade, o que o atingir também atinge a todos. É por esta compreensão dos laços sociais, da lei de solidariedade, que se mede o egoísmo que está em nós. Aquele que souber viver em seus semelhantes e por seus semelhantes, não temerá os ataques do egoísmo. Nada fará sem primeiro saber se aquilo que produz é bom ou mal para os que o rodeiam, sem indagar com antecedência se os seus atos são prejudiciais ou proveitosos à sociedade que integra. Se parecerem vantajosos para si só e prejudiciais para os outros, sabe que em realidade eles são maus para todos e por isso se abstém escrupulosamente. A avareza é uma das mais repugnantes formas do egoísmo, pois demonstra a baixeza que a alma, que monopolizando as riquezas necessárias ao bem comum, nem mesmo sabe delas aproveitar-se. O avarento, pelo seu amor ao ouro, pelo seu ardente desejo de adquirir, empobrece os semelhantes e torna-se também indigente. Pois ainda maior que essa prosperidade aparente, acumulada sem vantagem para pessoa alguma,
é a pobreza que lhe fica, por ser tão lastimável como do maior dos desgraçados e merecer a reprovação de todos. Nenhum sentimento elevado, coisa alguma do que constitui a nobreza da criatura, pode germinar na alma de um avarento. A inveja e a cupidez que o atormentam sentenciam-lhe a existência penosa, um futuro mais miserável ainda, mas lhe iguala o desespero quando vê de além-túmulo seus tesouros serem repartidos ou dispensados. Vós que procurais a paz do coração, fugi desse mal, esse mal repugnante e desprezível, mas não caeis no excesso contrário. Não desperdiceis coisa alguma. Sabei usar de vossos recursos com critério e moderação. O egoísmo traz em si seu próprio castigo. O egoísta só vê a sua pessoa no mundo. É indiferente a tudo que lhe for estranho. Por isso, são cheias de aborrecimentos as horas de sua vida. Encontra o vácuo por toda parte na existência terrestre, assim como depois da morte, porque homens ou espíritos, todos lhe fogem. Aquele que, pelo contrário, aproveitando-se do trabalho, é encetado por outros, sabe cooperar, na medida de suas forças, para a obra social e vive em comunhão com seus semelhantes, fazendo-os compartilhar de suas faculdades e de seus bens, ou espalhando ao seu redor tudo o que tem de bom em si. Esse se sente mais feliz. Está consciente de ter obedecido à lei e sabe que é um membro útil à sociedade. Interessa-lhes tudo o que se realiza no mundo. Tudo que é grande e belo sensibiliza-o e comove. Sua alma vibra em harmonia com todos os espíritos esclarecidos e generosos. O aborrecimento e o desânimo não têm nele acesso. Nosso papel não é, pois, o da abstenção, mas sim o de pugnar continuamente pela causa do bem e da verdade. Não é sentado nem deitado que nos cumpre contemplar o espetáculo da vida humana em suas perpétuas renovações. É de pé, como campeão ou como soldado pronto para participar de todos os grandes trabalhos, a penetrar em novos caminhos, a fecundar o patrimônio comum da humanidade. Embora se encontre em todas as classes sociais, o egoísmo é mais apanágio do rico que do pobre. Muitas vezes a prosperidade esfria o coração. No entanto, o infortúnio, fazendo conhecer o peso da dor, ensina-nos a compartilhar os males alheios. O rico saberá ao menos a preço de que trabalhos, de que duros labores se obtém as 1000 coisas necessárias a seu luxo? Jamais nos sentemos a uma mesa bem servida sem primeiro pensar naqueles que passam fome. Tal pensamento tornar-nos-á sóbrios, comedidos em apetites e gostos. Meditemos nos milhões de homens curvados sobre os ardores do estilo ou debaixo das duras intempéries e que, em troca de deficiente salário, retiram do solo os produtos que alimentam os festis e ornam nossas moradas. Lembremo-nos de que, para iluminar os nossos lares com resplandecente luz, ou para fazer brotar chama benfeitora em nossas cozinhas, homens, nossos semelhantes, capazes como nós de amar, de sentir, trabalham nas entranhas da terra, longe do céu azul e do alegre sol, e de picareta em punho, levam toda a vida a perfurar a espessa crosta desse planeta. Saibamos que para ornar os salões com espelhos, com cristais brilhantes, para produzir os inumeráveis objetos que constituem o nosso bem-estar, outros homens, aos milhares, semelhantes ao demônio em volta de uma fogueira, passam sua vida no calor calcicante das grandes fornalhas das fundições, privados de ar, extenuados, consumidos antes do tempo, só tendo por perspectiva uma velhice achacosa e desamparada. Sim, saibamo-lo, todo esse conforto de que gozamos com indiferença é comprado com o suplício dos humildes e com o esmagamento dos fracos. Que esse pensamento se grave em nós, que nos siga e nos obsidie, como uma espada de fogo, ele enxotará o egoísmo dos nossos corações e forçar-nos-á a consagrar nossos bens,
lazeres e faculdades à melhoria da sorte dessas criaturas. Não haverá paz entre os homens, não haverá segurança, felicidade social, enquanto o egoísmo não for vencido, enquanto não desaparecerem os privilégios, essas perniciosas desigualdades, a fim de cada um participar, pela medida dos seus méritos, de seu trabalho, do bem-estar de todos. Não pode haver paz nem harmonia sem justiça. Enquanto o egoísmo de uns se nutrir dos sofrimentos e das lágrimas dos outros, enquanto as exigências do eu sufocarem a voz do dever, o ódio perpetuar-se-á sobre a terra, as lutas de interesse dividirão os ânimos, tempestades surgirão no meio das sociedades. Graças, porém, ao conhecimento do nosso futuro, a ideia de solidariedade acabará por prevalecer. A lei da reencarnação, a necessidade de renascer em condições modestas, servirão como aguilhões a estimular o egoísta. Diante dessas perspectivas, o sentimento exagerado da personalidade atenuar-se-á para dar lugar a uma noção mais exata da situação e papel do homem no universo. Sabendo-nos ligados a todas as criaturas, solidários no seu adiantamento e felicidade, interessar-nos-emos com ardor pela sua condição, pelos seus progressos, pelos seus trabalhos. E à medida que esse sentimento se estender pelo mundo, as instituições, as relações sociais melhorarão. A fraternidade, essa palavra repetida banalmente por tantos lábios, descerá aos corações e tornar-se-á uma realidade. Então nos sentiremos viver nos outros, para fruir de suas alegrias e sofrer pelos seus males. Não mais haverá queixume sem eco, uma só dor sem consolação. A grande família humana, forte, pacífica e unida, adiantar-se-á com passo rápido para os seus belos destinos. Bom dia, pessoal que chegou. Aqui então nessa passagem traz para nós como eu disse no início, uma perspectiva muito interessante de estarmos contextualizados num ambiente, numa comunidade, em que cada um cumpre um papel, ou pelo menos cada um deveria cumprir um papel. E é isso que chama atenção. Aqui na última passagem, Leon Denis chama atenção, assim como Kardec também no Livro dos Espíritos, que a gente vai entrar em seguida. Ele fala, aqui nesse último trecho, como a gente viu, ele diz assim: quando o homem reformar as suas instituições. O que significa isso, né? Quando ele estender pelo mundo, pelas instituições, pelas relações sociais, esse sentimento de fraternidade, o egoísmo vai se dissipando. Então eu comecei a pensar sobre essas instituições, o que seriam elas exatamente dentro da sociedade em que a gente se encontra. A gente pensa, por exemplo, que desde a nossa criação, a educação que nós recebemos lá nos primórdios, né, da nossa jornada aqui no mundo, a educação tradicional, que ela é transmitida até de um modo inconsciente, talvez porque a gente ainda não saiba fazer de um jeito diferente. Muitas vezes a educação que a gente se habitua a transmitir, aquilo que a gente aprende a ensinar, é uma visão do indivíduo tendo que alcançar de todas as formas o seu sucesso pessoal. Então a criança, quando ela começa a dar aqueles primeiros passos, ela é estimulada a ir para a escola, já convivendo com um tipo de concorrência, já convivendo com um tipo de disputa com seus semelhantes. Ele tem que tirar a melhor nota, tem que fazer o melhor trabalho, ele tem que passar de ano, ele tem que fazer um monte de coisa. Então ele aprende desde o início que a vida dele é isso, ele vai conviver com outras pessoas, não para que todos possam trabalhar juntos, mas que todos possam se comparar para ver quem é o melhor. E nós percebemos isso, que a criança, quando ela começa a participar das primeiras atividades esportivas, ela aprende com a competição, ela aprende sempre com o seu adversário. Aí então ela se desenvolve, começa a ir para a escola e já percebe também quem são os melhores alunos, quem são os outros. Então ele começa a perceber que eu tenho que me valorizar ao máximo, porque essa valorização vai me trazer benefícios.
Então nós temos uma cultura de sempre valorizar o mais forte e de nunca auxiliar aquele que é mais fraco. E aprendendo isso desde os primeiros passos, e isso são gerações mais gerações, milhares de gerações que vão se sucedendo, sempre mostrando isso, que é sempre o indivíduo bem-sucedido que é aquele que se dá bem. Nunca é aquele o mais fraco, ele sempre tem uma tendência, por essa lei da natureza, a gente lembra que os mais fracos perecem. É uma lei natural. Você vai, por exemplo, numa floresta, e você percebe que desde dos animais mais primitivos até aqueles mais desenvolvidos nesse ambiente, a natureza sempre seleciona aquele que é mais forte. Então, se você tem, por exemplo, numa savana africana, onde você tem ali leões e gazelas disputando espaço, os leões carnívoros, as gazelas vegetarianas, aqueles animais que são os mais fracos são aqueles que perecem. E aqueles que são os mais fortes são aqueles que se salvam, são aqueles que se dão bem. Então a lei da natureza sempre faz isso, ela sempre mantém, sempre dá continuidade para os indivíduos que são os mais fortes. Agora, quando a gente entra no reino hominal, quando a gente percebe que ali já se encontra no reino do espírito pronto, não mais nos princípios espirituais que estão passando por aquele processo de elaboração, já chegamos numa condição em que todos são iguais. Já não existe o mais fraco e o mais forte dentro daquela lei da natureza. Biologicamente, certamente a natureza faz a sua seleção. Mas a partir do momento em que o homem, conforme Leon Denis coloca para nós aqui, a partir do momento em que o homem faz parte de uma comunidade, ele não se encontra ali para ser destruído, ele se encontra para ser auxiliado. E aí então a gente começa a gente dá continuidade, trazendo esse mesmo comportamento instintivo de que os mais fortes sobrevivem, esse sentimento egoísta que eu coloquei para vocês, que faz parte da nossa composição divina, da nossa estrutura divina, temos esses elementos do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da agressividade, porque nos primórdios da nossa existência, se nós não tivéssemos esses elementos, nós certamente pereceríamos diante da lei da natureza. Se a lei da natureza diz que só os mais fortes sobrevivem, quando eu consigo me fortalecer através do meu egoísmo, me valorizando através do meu orgulho, me tornando mais especial pela minha vaidade, me tornando mais poderoso pela minha agressividade, sou eu que sobrevivo diante dessas leis da natureza. E aí então nós entramos no reino animal, saímos daquela fase primitiva e começamos então a entrar nessa fase mais civilizada, mas ainda continuamos trazendo na nossa bagagem esses mesmos comportamentos. E esse é um problema gravíssimo que nós damos continuidade, exatamente porque nós percebemos que nós continuamos nos destruindo, vivendo sempre essa competição. E quando a gente fala sobre as nossas instituições, a gente fala a instituição, a família, instituição, a escola, a instituição, a empresa, a instituição, a justiça, a instituição, as leis, os governos, o próprio esporte. Nós estamos, por exemplo, assistindo nesse período os Jogos Olímpicos e, de certa forma, analisando moralmente e com uma certa frieza, de uma perspectiva bem elevada, é o culto ao egoísmo, onde só se premiam os vencedores. Os derrotados são aqueles que são os humilhados. E nós gostamos disso, porque, infelizmente, é essa a educação que nós recebemos. Então nós torcemos por aquilo. Entre a competição entre as nações, se for disputar uma medalha de ouro, para quem que a gente prefere que vá a medalha de ouro? Para aquele país que é o fraco ou para o nosso país? Então nós vemos ali cada indivíduo, cada esporte, cada modalidade, cada nação disputando para ser o melhor. O quadro de medalhas, as premiações, a glória. Para aqueles que foram derrotados, o fracasso, a humilhação, o esquecimento. Então a gente vê que em todos os locais, por exemplo, no caso das leis, quando a gente vai para um congresso nacional, onde nós temos ali homens que estão dedicados a criar leis para poder beneficiar a sociedade, nós lembramos que cada estado do país envia os seus representantes. E esses representantes estão lá para quê? Para poder fazer com que a nação cresça ou para fazer com que o seu estado seja beneficiado? E aí então nós começamos a observar as leis, o direcionamento dos recursos, os projetos que são encaminhados, cada um querendo beneficiar a sua própria parte.
Então, se eu mandar, por exemplo, um deputado federal paulista para o Congresso Nacional e vocês do Rio de Janeiro mandam um deputado do Rio de Janeiro para lá, vocês acham que o deputado de São Paulo está preocupado com as necessidades do Rio de Janeiro e vice-versa? Obviamente que não. Então nós mandamos os nossos representantes para poder fazer com que a gente se beneficie das leis, dos recursos que o governo, que os ministérios podem oferecer. Então a gente vê que inconscientemente a gente continua ainda vivendo esse egoísmo. Não é mais o egoísmo pessoal de ficar brigando pelo controle remoto para assistir um futebol ou para assistir a uma novela, mas é aquele egoísmo de querer que o meu pedaço de bolo seja maior que o pedaço do bolo do outro. Quando nós falamos de leis, nós lembramos que tem leis que privilegiam, de certa forma, determinadas classes da sociedade. As mulheres, por um lado, hoje começam a ganhar direitos, mas durante muito tempo as mulheres foram sacrificadas, porque os homens tinham direito, as mulheres não. Em 1988, por exemplo, aqui no Brasil, nós tivemos... Obrigado, querida. Quando nós tivemos em 1988, na Constituinte, que foi exatamente aquela reunião para reformular, para fazer uma nova Constituição aqui para o Brasil, o Código Civil, por exemplo, que veio como consequência, a renovação do Código Civil, ou a atualização do Código Civil como consequência dessa nova Constituinte, encontrava leis, por exemplo, que o homem tinha muito mais direito no casamento do que a mulher. Falando, por exemplo, uma das leis, para vocês terem uma ideia, que se colocava, mas era uma lei que tinha caído no desuso, era que se por acaso num casamento o homem descobrisse que a mulher não fosse mais virgem, ele tinha o direito de cancelar o casamento. Mas o homem, por exemplo, detinha todos os direitos de viver do jeito que ele quisesse. Essa era uma das leis. No caso de leis, por exemplo, que fala sobre leis raciais, hoje nós temos cotas para que jovens da raça negra possam se beneficiar do estudo das universidades públicas. Isso por quê? Porque nós temos ali leis que privilegiam muito mais alguns grupos do que outros. Então nós temos ali tentando consertar as coisas, tentando fazer remendos para que todos sejam beneficiados de uma forma igualitária, exatamente porque as nossas instituições ainda privilegiam mais os interesses daqueles que podem mais. Daí então que a gente sempre pensa que a nossa sociedade, de um modo geral, é egoísta. Para a gente poder perceber, por exemplo, a educação. Quem tem direito, o Código Penal, por exemplo, tem 70 anos, reformularam algumas leis, Eduardo, mas ainda assim a gente percebe que, por exemplo, um criminoso que tem ensino superior tem mais privilégio do que um criminoso que tem ali que não tenha, que tem ensino fundamental ou ensino médio. Mas se por acaso os dois forem assassinos, um é privilegiado, o outro não. No caso da educação, por exemplo, onde que se encontra a educação de melhor qualidade no país? Nas escolas. As escolas públicas ou as escolas particulares? Obviamente, são as escolas particulares. Mas por que uma pessoa que não tem dinheiro não pode ter um ensino de qualidade? Porque exatamente as nossas leis dizem que se você cria uma instituição, você pode cobrar pela educação. A mesma coisa acontece com a saúde. Se você, por exemplo, não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, você tem que procurar um hospital público. Se eu tenho um plano de saúde e pago muito bem, eu procuro um médico particular, um hospital particular, e terei certamente um atendimento melhor do que na grande maioria dos hospitais públicos que existem no nosso país. Então, quando se fala em instituições, nós falamos de leis, falamos de educação, falamos de família dentro das nossas próprias famílias. Por exemplo, os pais se comportam de uma forma diante dos filhos, os filhos devem obedecer, os pais não devem. Alguns irmãos mais velhos se sobressaem sobre irmãos mais jovens. Quando se fala de herança, essa questão de partilha, alguns são mais beneficiados do que outros. Então, família, comércio, por exemplo. Comércio a gente não precisa nem entrar nesse detalhe, Porque quando eu crio uma empresa, eu coloco o preço que eu quero porque eu quero enriquecer. Eu não estou preocupado se o outro tem condições de pagar. Eu estou preocupado quanto eu vou receber. A indústria é a mesma coisa, que faz ali aqueles produtos cobrando caro, mas colocando produtos de baixa qualidade, porque fica mais fácil fazer as coisas. Então a gente começa a olhar de todas as formas
na nossa vida social, como eu sempre coloco para vocês um outro exemplo, trânsito. Existe lugar mais egoísta do que o trânsito? Porque eu sempre acho que eu nunca incomodo ninguém, mas todos os carros que estão à minha volta me incomodam. O trânsito, para mim, o trânsito é infernal. Mas eu nunca penso que eu faço parte desse trânsito, também atrapalhando aquelas pessoas que estão vindo atrás. Nas filas, eu sempre quero me beneficiar, eu dou aquele jeitinho de ir lá na frente perguntar alguma coisa, e não estou preocupado com aquelas 20 pessoas que estão na fila esperando chegar a sua vez. Então a gente vê que em todas as esferas da nossa sociedade, em todos os ambientes, nós encontramos comportamentos assim, em que alguns são privilegiados, seja por influência, seja pelo poder econômico, seja pela força, seja qual for a condição dele, ele sempre vai encontrar uma forma de se beneficiar com relação aos outros. Leon Denis coloca para nós aqui aquela questão de que quando você compra alguma coisa, quando você adquire um produto, você paga, põe na sua casa, se beneficia daquele conforto e tudo mais. Mas a gente nunca pensa quem são as pessoas que estiveram envolvidas no processo de produção desses equipamentos que nós adquirimos. A gente não tem essa preocupação. Então a gente simplesmente compra, adquire confortavelmente, cada um com seus problemas, cada um com o seu salário, não me importa o que ele precisa ou o que ele não precisa. A gente quer saber de desfrutar. E aí então caracteriza claramente para nós esse comportamento egoísta. Né? A Vaninha lembrou uma coisa aqui, coloca na área de texto, Frinha. A Vaninha lembrou uma coisa que eu já me submeti uma vez. Certa vez eu fui ao dentista e como eu sou militar, né, fui ao dentista num hospital militar, e ali então tinham novos oficiais que estavam chegando, se ambientando com aquela rotina, mas já eram formados e tudo mais, mas eles eram novos no ambiente, no hospital, prestando aquele serviço. E aí então ele estava me atendendo, esse dentista, que era um jovem, né, que tinha acabado de chegar. Estava ali fazendo seu serviço, aquela coisa toda. E aí então chegou um oficial que era superior a ele para dar algumas instruções. E eu ali com a boca aberta, né, só olhando de rabo de olho, prestando atenção na conversa. Ele falou assim: não tenha pressa para fazer o seu trabalho. Se as pessoas estiverem reclamando lá fora, não se incomode com isso, porque quando elas estiverem aqui, elas não querem que você tenha pressa também. Ou seja, quando nós estamos numa sala de espera, a gente fica preocupado com a hora que está atrasado, porque o médico está demorando muito com aquele paciente lá dentro. E aí quando chega a nossa vez, a gente reclama se o médico atende a gente em 5 minutos. A gente diz assim, quando eu estava com o outro lá, ele ficou meia hora, comigo ele ficou 10 minutos. Ou seja, a gente sempre tem essa ideia de querer fazer com que, para nós, a coisa sempre seja melhor, sempre seja mais confortável. Mas o detalhe interessante, que Kardec vai falar sobre isso, é que existe um endurecimento do coração dos homens, existe um endurecimento dos nossos corações quando nós nos deparamos com egoísmo. Se alguém por acaso é egoísta, a gente também se torna egoísta como um processo de autodefesa. Eu quero me proteger e para isso então eu prefiro me fechar, já que todo mundo é egoísta, eu vou ser egoísta também. Por que não? Não é esse o pensamento geral que a gente tem? Se por acaso ele está gritando, então eu vou gritar também. Então aquele sentimento de caridade, ele acaba sendo abafado por esse sentimento de egoísmo. Isso porque nós aprendemos a ser assim. Nós aprendemos que a lei dos mais fortes é a lei que impera na nossa sociedade. Os mais fortes sobrevivem. Os mais fortes são aqueles que conseguem crescer, que conseguem avançar. E aí então nós temos as guerras da mesma forma. O que é a guerra? Nada mais é do que a expressão mais brutal do egoísmo. Onde as pessoas querem alguma coisa, quando eles não conseguem se entender, não conseguem compartilhar determinada riqueza, né? As guerras sempre são criadas por 3 elementos básicos da nossa sociedade: por riqueza, por terreno ou por crenças. Esses são os 3 elementos principais que geram guerras no nosso planeta. Então, primeiro, por riquezas. Eu quero a riqueza que tem na casa do outro.
Então eu vou lá, se eu não posso ter a riqueza dele, eu vou lá e tomo, se eu sou mais forte para fazer isso. E aí, então cria-se a guerra. Se eu quero o espaço que o outro tem, porque o meu espaço é muito pequeno, então eu faço o quê? Eu entro em guerra com ele e tomo a parte da terra que ele tem. A gente vê muitas vezes isso acontecendo com vizinhos, né? Em fazendas eu avanço 1 metro a mais a cerca da minha fazenda para que o meu terreno fique maior do que o dele. Só que eu me esqueço que quando eu avanço o meu terreno, eu diminuo o dele. Mas o que interessa é que eu seja beneficiado. E a terceira parte, que é uma questão mais moral, mais intelectual, é a questão da crença, da fé. Quantas religiões, quantas guerras foram provocadas por conflitos religiosos? Basta a gente analisar na história que a gente vai ver. A pior de todas elas, as cruzadas. Tivemos ali 8 cruzadas, em que cristãos e muçulmanos se enfrentavam e milhões de vidas foram destruídas simplesmente porque acreditavam que a minha forma de conviver com Deus é até um paradoxo, né? A gente pensa em Deus, que é o amor supremo do universo, de uma forma egoísta, que esse Deus só olha para mim e não olha para o outro. Ontem eu assisti a um filme chamado O Reino. É um filme que fala sobre aquela questão de terrorismo no Oriente Médio, né, contra os americanos, né, sempre vítimas da situação. E aí então houve um atentado, algumas famílias americanas foram destruídas em virtude dos atentados, mas uma frase que me chamou a atenção foi um dos personagens que, gritando com alguns policiais que eram muçulmanos, eles diziam assim: por que Alá ama os seus filhos e não pode amar os meus? E aí então com essa frase a gente pode, independente de serem cristãos ou serem muçulmanos, serem espíritas ou serem evangélicos, umbandistas, judeus, seja lá quais forem as suas crenças, exatamente isso, esse paradoxo da gente olhar para Deus, que é o Criador de tudo e de todos, imaginando que nós temos exclusividade sobre a sua atenção. Então aí temos as guerras que são criadas. Se não são guerras bélicas, são guerras morais, como acontecem dos preconceitos religiosos, como acontecem, por exemplo, desse sectarismo, de algumas pessoas acreditarem que têm mais direito à salvação do que outras. E ainda assim, né, ainda convive com essa fantasia, acreditando que eu, utilizando determinado crachá ou vestindo determinada roupa, eu terei a salvação e o outro não terá, me esquecendo que sou eu que construo o meu próprio destino. Sou eu que sou responsável por aquilo que eu vou conviver. Daí então a gente vê que o egoísmo é uma chaga, como os espíritos colocam, é uma chaga que ainda se encontra corroendo os nossos corações. É uma chaga que, dentro desse aspecto mais amplo, mais abrangente, a gente vê que a sociedade se encontra intoxicada. Só que, mais uma vez, nós nos esquecemos também, como o próprio Leon Denis chama a atenção, ele diz que quando uma célula do organismo está doente, todo o organismo sofre. A gente lembra que um câncer, por exemplo, no organismo, ele começa com uma célula imperfeita. E ela vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, e aí então ela acaba tomando conta de um determinado organismo, de um determinado órgão do nosso organismo, e aí provoca então a sua falência. Então a sociedade é o organismo todo. Uma célula doente é aquela célula que vai provocar problema. Então quando a gente fala assim que as guerras são provocadas pelos homens, nós, individualmente, eu, cada um de vocês, as nossas famílias, os nossos amigos, fazem parte dessa sociedade. Quando eu falo que as nossas leis são egoístas, somos nós que fazemos parte de uma sociedade que elegem os constituintes que vão criar essas leis. Quando nós falamos que aqueles que julgam de uma forma parcial, prejudicando a uns e beneficiando a outros, nós nos esquecemos que somos nós que criamos as leis. Somos nós que aceitamos essas leis. Educação, segurança, tudo aquilo que os políticos adoram falar, que nós vamos fazer. A pergunta não é se ele vai fazer, a pergunta é, ele vai fazer para quem? Que é exatamente essa questão do egoísmo nas nossas instituições. Por isso, tudo aquilo que acontece na nossa vida,
nessa nossa vida de relação dentro de uma sociedade, a gente lembra que a gente não fala de grupos e de classes. A gente fala de seres, de indivíduos. É o indivíduo com o outro. O mesmo comportamento que eu tenho na minha casa é o comportamento que eu vou ter fora da minha casa. Os mesmos interesses que eu tenho dentro da minha casa são os mesmos interesses que eu vou ter fora da minha casa. Posso modificar o objeto do meu interesse, mas a forma de desejá-lo continua sendo a mesma. Dá então a necessidade de nós reformularmos as nossas instituições, tirando o egoísmo como sendo a mola propulsora das nossas ações e trocando pela caridade. Só que infelizmente nós não aprendemos ainda a conviver com a caridade. Nós sabemos o que ela significa. Nós observamos isso em alguns comportamentos na sociedade, mas nós não aprendemos ainda a instituí-la desde o início da formação do nosso caráter dentro da nossa família. Nós não aprendemos a fazer isso ainda. São lições, seria mais ou menos como se eu chegasse para vocês e dissesse assim, hoje vocês vão criar uma escola de educação tradicional, só que o método que vocês vão aplicar é o método de Pestalozzi. Aí vai criar aquele ponto de interrogação, mas espera aí, qual é o método de Pestalozzi? Ou seja, não adianta eu exigir de vocês um determinado tipo de atividade se vocês não conhecem essa atividade. Aí então eu pego um texto, apresento para vocês e falo, olha, essa aqui é a forma que Pestalozzi trabalhava. É o método de educação diferente que Kardec se beneficiou. Pestalozzi foi um educador do século XVIII para o século XIX, e aí então Kardec, no início ali da sua educação, ali na Suíça, começou então a se beneficiar. Era um método diferente, que valorizava muito mais o potencial do aluno do que necessariamente o interesse da sociedade. Quer dizer, o que o aluno pode aprender? Aliás, hoje nós temos ali algumas propostas para reformular o nosso sistema educacional, para fazer com que no ensino médio o aluno estude aquilo que ele vai utilizar na faculdade. E não simplesmente você jogar todas as matérias que ele não vai utilizar. Então, quer dizer, estamos ali entrando num debate para reformular também o nosso sistema educacional. Isso é muito positivo. Mas então eu falo para vocês, esse aqui é o método dele. No início, vocês vão quebrar a cabeça, ou durante muito tempo vão quebrar a cabeça, para tentar adquirir experiência naquele novo método. Mas é uma coisa que vocês não conhecem. Moralmente é a mesma coisa. Quando a gente fala assim, nós temos que educar as nossas crianças, educar os nossos filhos, baseados na caridade. Nós utilizamos a autoridade, e não necessariamente a caridade. Porque a autoridade, eu falar para os meus filhos, você tem que fazer aquilo que eu estou mandando para fazer a coisa do meu jeito, significa que eu quero que a minha família viva em função dos meus próprios interesses. Eu não faço isso por mal, mas é a única forma que eu sei me comportar. E sendo a única forma que eu sei me comportar, como é que eu vou aprender a fazer uma coisa diferente? Aí é o caso da gente começar a pensar de um modo diferente. A gente lembra que século XVIII, século XIX, quando nós tínhamos a escravidão aqui no Brasil, as nossas famílias, principalmente famílias que eram mais abastadas, eram famílias que tinham ali os seus escravos, tinham ali os seus serviçais. Então uma criança, desde pequena, naquela família, aprendia que aquele escravo existia para servi-lo. Então ele crescia dando ordens, ele crescia sendo respeitado, ele crescia sendo alimentado nos seus caprichos. Só que quando chegava como adulto, ele era um escravagista. Só que muitas vezes não era escravagista porque ele era uma pessoa má, mas era porque foi a única forma que ele aprendeu. Com o passar do tempo, começaram a surgir os abolicionistas, espíritos com consciência diferente, que, embora tivessem os seus pais autoritários com os escravos, os filhos não se conformavam com a escravidão. E a gente percebe que era uma semente nova que estava germinando no seio daquelas famílias. E aí então, essa cultura começou a ser repassada de geração a geração, começou então a ser repensada, começou a ser analisada, a sociedade então optou, ainda que seja uma sociedade que não era completa, era a maioria, mas não era completa, essa sociedade então aboliu a escravidão.
Então, quer dizer, no começo tudo era aceito. Com o passar do tempo, as coisas foram se modificando. Depois de 2, 3 séculos, as coisas foram se modificando até que acabou. Hoje nós ainda carregamos o egoísmo do preconceito, acreditando que aquele homem que é negro, aquele homem que faz parte de uma classe social diferente da minha, inferior à minha, são pessoas que não têm os direitos que eu tenho. Então a gente vê assim, quanto tempo ainda vai demorar? A escravidão demorou 2, 3 séculos. Especificamente a escravidão. O preconceito ainda vai durar algum tempo. Quanto tempo nós vamos demorar para instituir a caridade como ponto fundamental da nossa educação moral? A gente está tentando, mas ainda é uma educação, ainda é uma caridade um tanto quanto imperfeita, um quanto tanto instável, porque a gente tenta fazer a caridade desde que essa caridade não fira ou não os nossos interesses. Eu quero ser muito caridoso, mas eu vou fazer quando eu quiser, para quem eu quiser, do jeito que eu quiser e aonde eu quiser. Não é aquela caridade plena. A caridade plena significa eu faço aquilo que é preciso, ponto. Não importa quem, não importa quando, dentro daquilo que for possível para eu fazer, eu vou fazer de qualquer jeito. Mas a nossa caridade egoísta é aquela caridade ainda que depende da nossa boa vontade. E essa nossa boa vontade, ainda baseada nos caprichos, nos prazeres que o mundo pode oferecer para nós, é uma caridade que acaba sendo imperfeita. É uma caridade que não consegue ser ampla na sua verdadeira realidade. Infelizmente a gente tem essa dificuldade. Vamos dar uma chegadinha rápida aqui no Livro dos Espíritos, para a gente poder aproveitar aqui o nosso tempo. A gente vê assim que essa é uma visão que eu passei para vocês, daquilo que eu observo, daquilo que eu aprendo, daquilo que eu convivo, daquilo que eu pratico, no sentido da caridade. Mas a gente poderia fazer desse tema um tema tão abrangente que poderíamos falar de situações gerais, situações específicas, e ficar aqui horas e horas e horas apontando elementos comportamentais da nossa sociedade que falam exatamente sobre essa questão, do egoísmo no nosso comportamento ainda. E a gente lembra sempre, a gente estendendo um pouquinho, saindo dessa nossa realidade como ser social, como ser integrante do mundo físico, e abrangendo isso, estendendo isso para o mundo espiritual, a gente vê que no mundo espiritual o egoísmo também é imperante. Eu lembro de um exemplo que é até interessante no livro Nosso Lar, que tem aquela passagem em que um espírito desencarnado foi ter uma entrevista para poder ter alguma atividade no plano espiritual, para que fosse ser um espírito produtivo, até como uma laborterapia, uma forma de se reabilitar moralmente através do trabalho. Só que ela só queria fazer, aquele espírito, aquele espírito na personalidade feminina, só queria fazer aquilo que era interessante para ela. Então ela sempre arrumava um defeito para alguma atividade, mas ao mesmo tempo ela solicitava a assistência do mundo espiritual para beneficiar os filhos que ela tinha aqui quando encarnada. Então ela dizia assim, mas eu quero muito ajudar meus filhos. Sim, mas para você... Isso foi Nosso Lar, Jó, exatamente. Eu comentei no início. Então ela dizia exatamente isso, eu quero ir para o mundo espiritual para ajudar meus filhos. E a pergunta foi, mas qual é o seu merecimento? Ela falou assim, como é o seu merecimento? Você não fez nada para poder merecer isso, para merecer esse privilégio de simplesmente abrir mão de compromissos e satisfazer a sua intenção pessoal. E aí então aquele conflito todo. Quando se fala em obsessão, é o egoísmo puro, exatamente porque a obsessão fala do espírito querer utilizar dos meios mais destrutivos para poder satisfazer a sua necessidade de vingança, muitas vezes. Exatamente, Eduardo. Estava ali junto e deve ter tomado uma esfrega também, porque ele tinha essa mesma visão. Porque a gente leva para o mundo espiritual essas nossas, o nosso modo de pensar. André Luiz, por exemplo, traz uma característica muito pessoal, que a gente lembra sempre que, principalmente naquela época, meados do século XX, lá da primeira metade do século XX principalmente, e até um tempo mais passado, a medicina sempre foi uma ciência muito valorizada pela sociedade. E o indivíduo dizia assim que o indivíduo que era médico, por exemplo, era visto
Tanto que os bons casamentos para as moças era você casar com um médico. Independente se ele era uma pessoa egoísta, agressiva, se ele era um bom marido, se ele era um bom companheiro, ele tinha que ser bom para a sociedade. E então os casamentos eram arranjados nesse sentido. E então André Luiz, naquela época, né, que ele deve ter vivido ali pela década de 30, década de 20, para aquele lado lá, principalmente também, né, Hermes, militar também, né, porque militar sempre foi status na sociedade durante muito tempo, principalmente naquela época em que as guerras, os conflitos eram sempre muito presentes. Então, ser médico era alguém muito valorizado. E André Luiz era muito valorizado como profissional. Quando ele chegou no mundo espiritual, ele exigiu o mesmo reconhecimento. Quer dizer, ele levou para o mundo espiritual o mesmo comportamento que ele tinha aqui. E isso é muito natural. Isso acontece para nós que somos espíritas. Já falei para vocês que quando chegarmos no mundo espiritual, o primeiro comportamento nosso vai ser pegar o crachazinho e falar assim: olha, calma, relaxa que eu sou espírita, eu sei tudo o que acontece aqui. Aí os espíritos vão dar aquela coçadinha na cabeça e falar assim: meu Deus do céu, que trabalho que esse daqui vai dar. Religiosos que chegam, né? Olha, eu sou daquela religião, eu fui um sacerdote, eu fui um representante disso, daquilo. Um livro muito interessante já comentei sobre esse livro, Bate-Papo no Além, com o espírito... Alguém se lembra o nome dele, gente? Eu esqueci de novo. Bate-Papo no Além é com o espírito... Alguém lembra o nome do espírito que escreveu esse livro? Silveira Sampaio. Obrigado, Batinha. Silveira Sampaio, eu sempre me esqueço o nome desse bendito. Ele chegou no mundo espiritual e ele teve assim uma iniciativa muito bacana, que esse livro Bate-Papo com o Além eram entrevistas com espíritos desencarnados. Cada capítulo tratava, são capítulos pequenos, bastante objetivos, que ele tratava sobre cada pessoa. Ele encontrava como... Imagina que eu desencarnei no mundo espiritual, todo no mundo espiritual, eu desencarnei. Aí então eu estou no centro espírita para poder ali assistir a uma palestra, para poder ser beneficiado com um tratamento espiritual. Encontro um outro espírito ali e começo a perguntar da vida dele. Como é que foi a sua vida? Como é que você é agora? O que você está fazendo? O que você precisa? E ele começou a relatar. E começou a trazer os relatos dos casos mais interessantes. Mas o mais intrigante foi ver, por exemplo, políticos fazendo discursos em praças públicas e outros espíritos assistindo àquele comício. Então ele continuava da mesma forma querendo o poder, querendo influenciar as pessoas com seus próprios interesses. E a gente lembra que para você ser um bom político, você tem que ter ali o dom do verbo, o dom da fala, de fazer aqueles belos discursos, com aquelas belas palavras, e ele chegou no mundo espiritual fazendo a mesma coisa. Imaginemos, por exemplo, um grande artista, um grande empresário. Já li para vocês aqui psicografias de empresários que chegam no mundo espiritual dizendo: você sabe com quem você está falando? Desencarnado, quer dizer, o indivíduo morreu, seu corpo está lá em decomposição, e ele chega no mundo espiritual com o mesmo comportamento. Você sabe com quem você está falando? Então a gente vê que, na verdade, o egoísmo, ele não é simplesmente, quando a gente olha à nossa volta, não é o que eu tenho que me torna egoísta, mas é a forma como eu me comporto diante daquilo que eu tenho. Nem todo mundo que é rico é egoísta. Não é o fato dele ter um carro importado, viver numa mansão, ter ali uma grande fortuna que o torna egoísta, mas é a forma dele conviver com aquilo. Assim como também pobre, aquele que vive numa favela, da mesma forma também, não é o fato dele não ter nada que faz dele uma pessoa generosa. Ele pode não ter nada e ser uma pessoa extremamente egoísta, como a gente observa de um modo geral. Então o egoísmo, na verdade, é uma chaga moral que se encontra presente em todos nós, sem exceção nesse nosso mundo hoje. A pergunta é: com que intensidade esse sentimento te afeta? Você pode ser muito egoísta ou pouco egoísta. Pois é, soldado, a resposta foi essa, né? Você sabe com quem você está falando? Sei, com o morto. Pronto.
acabou a história, mas ele continua ainda carregando aquela personalidade materialista dele. Vamos lá então, para o Livro dos Espíritos, para a gente poder aproveitar um pouquinho mais dos ensinamentos dos Espíritos aqui para nós. Bom dia, pessoal que chegou. Vamos lá, questão 903, do item 3, do capítulo 12, Kardec pergunta: entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Respondem os Espíritos: já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los, enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque neles se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nessa vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, amor e caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Muito bem, o egoísmo, a gente já fez aqui uma introdução, ou já fizemos uma explanação sobre o egoísmo nas diversas esferas da nossa sociedade, da nossa convivência. Egoísmo, ego, é aquilo que eu sou, ou aquilo que eu acredito ser. E o ismo significa ali, o culto, significa ali a prática ou a convivência. Então, o egoísmo nada mais é do que a valorização do eu. Eu me valorizo. Só que quando eu me valorizo demais, eu me acho mais importante do que os outros. O comportamento egoísta, ele pode, naturalmente, quando eu falo valorizar, me valorizar acima de tudo, naturalmente já me coloca numa questão de convivência. Se eu vivesse sozinho na Lua, por exemplo, ali não haveria egoísmo, porque só tinha eu. Então eu vou ter que viver por mim mesmo. Agora, quando eu tenho uma outra pessoa, se tiver uma segunda pessoa do meu lado, e eu tiver que dividir espaços com ela, aí então eu vou ter que pensar, ou eu vou viver convivendo com ela, compartilhando aquilo que eu tenho, ou eu vou conviver com ela, valorizando muito mais as minhas necessidades do que a dela. Então, a partir do momento em que eu me coloco ao lado de outra pessoa, eu já me coloco como egoísta. Um detalhe interessante aqui em cima: estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos existe o egoísmo. A vaidade, por exemplo, é muito interessante de ser estudada, porque a gente percebe salões de beleza, a gente percebe clínicas de rejuvenescimento, a gente percebe academias. As pessoas estão ali tentando ficar mais bonitas. E por que elas querem ficar mais bonitas? Porque elas querem se valorizar. Mas elas querem se valorizar diante de quem? Diante de outras pessoas. E ficando bonita se valorizando diante de outras pessoas, significa que ela quer ser percebida. Isso é um ato de egoísmo. Então a gente lembra sempre, como eu já coloquei para vocês isso, durante muito tempo eu via a palavra egoísmo como sendo uma das agressões mais mortais que poderiam direcionar contra mim. Quando me falava assim, você é um egoísta, me subia aquele sangue, me apertava o estômago, e eu tinha vontade de apertar o pescoço da pessoa e falar assim, eu não sou egoísta, eu sou generoso. Interessante você fazer isso, apertar o pescoço do outro dizendo que é generoso. Mas era a vontade que eu tinha de fazer. Isso na juventude, felizmente. Conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo que egoísmo não era um palavrão, mas era uma tendência que nós tínhamos. E uma tendência que eu tinha. Aí então eu comecei a identificar com que intensidade essa tendência se manifestava em mim e quando ela se manifestava. Porque é importante a gente se identificar, se conhecer. Em que circunstâncias eu me achava mais importante? Quais eram as situações que me constrangiam naquele momento? E aí então eu percebi que o egoísmo é algo natural em todos nós, mas é algo que deve ser combatido. E que se por acaso isso for identificado em mim, eu preciso trabalhar para que ele fique ali contido, para que ele vá sendo sufocado cada vez mais, como se fosse assim, como se ele morresse por inanição.
como se ele morresse por não ser alimentado. Porque a gente vai alimentando o nosso egoísmo inconscientemente. Como nós colocamos no início, é natural, pelo tipo de educação que nós tivemos, temos esse comportamento. Desde pequenininha, a menina, por exemplo, a vocês que são mulheres, quando eram pequenininhas, vocês tinham ali o cabelo bonitinho, roupa bonitinha. Para que isso tudo? Para chegar na festinha e todo mundo falar, como você é linda. Porque se você passasse a ser notado, para uma mãe vendo o filho se comportar desse jeito é alguma coisa mortal. Já pensou o filho, ninguém elogiar seu filho, ninguém dizer que ele é importante, que ele é bonitinho? Que coisa terrível seria. Desculpem, deu uma engasgada aqui. Que coisa terrível seria. Mas é exatamente assim que a gente observa. A gente aprende a ser dessa forma, a gente aprende a se comportar dessa forma. Então, o garoto é a mesma coisa. O garoto é aquele bonitinho, é aquele forte, é aquele especial, é aquele inteligente. Aprendemos a ser assim, tá? Não vamos colocar só as mulheres como vilãs não, viu, gente? A gente está falando aqui, mas já vimos como é que é, né? Então, quer dizer, nós também aprendemos a ser assim desde pequenos. Então, são comportamentos que, como os espíritos colocam, que é o mal que tem que ser atacado na raiz. Qual é essa raiz? A nossa educação moral. É o lobo que alimentamos. Sim, quando ele sai, né, Paty? Já viu, né? É um lobo voraz. Que quanto mais importante ele é, mais importante ele quer se tornar. Mas que tipo de importância é essa? A nossa importância ainda é muito ligada por aquilo que é exterior, não por aquilo que é interior. O valor que nós temos, a gente vê muito isso, né? Basta você olhar, por exemplo, numa propaganda de carros, numa propaganda de perfumes, numa propaganda de roupas, você vê que as pessoas sempre são valorizadas por aquilo que é exterior. Você se torna importante quando você está dentro de um carro, você se torna importante quando você usa aquela marca de roupa, você se torna importante quando mora nesse local. Enquanto que, quando a gente fala sobre questões morais, você se torna importante por aquilo que você é, não por aquilo que você tem, não pela posição que você ocupa. Por isso, então, atacar o mal pela raiz e fazer com que a nossa educação se transforme é exatamente isso. Quer dizer, está certo que você não tem tanta coisa, está certo que você não é tão importante diante das pessoas, mas você é importante por aquilo que você é. Bom dia, Sandra. Bom dia, pessoal. Você é importante por pelo tipo de ser que você se torna. E é exatamente esse tipo de bagagem que nós levamos para o mundo espiritual. Chegando lá e você se torna importante assim, olha, eu sou importante por esses valores que eu cultivei. Como nós comentamos, chegam pessoas no mundo espiritual e querem ser importantes por aquilo que elas tiveram. Pelo reconhecimento que elas tiveram, pela fama que elas tiveram, pelo poder que elas tiveram, pela riqueza que elas tiveram. E exatamente são esses tipos, né? Tá, vai com Deus então. Bom dia para você, Tânia. São esses tipos de equívocos que nós levamos para o mundo espiritual, acreditando que a continuidade no mundo espiritual, a continuidade da vida no mundo espiritual, ela se dá também por aquilo que nós construímos aqui no mundo físico. Não por aquilo que nós nos tornamos. Como a gente sempre lembra, né, quando você chega no mundo espiritual, o camelo que passa pela agulha. Tudo fica para trás. É simplesmente você com você mesmo. No que você se tornou diante das experiências que você vivenciou. Questão 914, vamos lá. E os espíritos lembram também aqui, né, que o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Quer dizer, não importa qual qualidade você tenha. Se tiver uma gota de egoísmo, é mais ou menos assim. Você tem ali um balde de tinta branca. E de repente cai uma gotinha de tinta preta. Aquela tinta branca não será mais branca. Ela pode se tornar praticamente clara. Mas 99,9%, 0,01% do que ela tinha de branco, ela perdeu. Ela já é um branco manchado, um branco sujo, um branco impuro. Então a gente vê que o trabalho moral que a gente tem que realizar, na verdade, é fazer essa identificação, buscar esse autoconhecimento, para que a gente possa encontrar essas imperfeições e combatê-las. Porque esse é o propósito de nós estarmos aqui.
O objetivo de estarmos encarnados é exatamente isso, trabalhar esses valores, construir em nós essa estrutura moral, destruindo aquela estrutura instintiva que foi criada em nós durante todo esse período da nossa existência até hoje. E não a existência agora, mas a existência como espírito. Por isso, então, o egoísmo neutraliza tudo. Não existe amor puro egoísta, não existe caridade pura egoísta, não existe justiça pura egoísta. Se ela tiver o mínimo de interesse, a justiça por interesse, ainda que seja menor, o amor por interesse, a caridade por interesse, eles deixam de ser puros. E infelizmente nós aprendemos a viver assim, as pessoas fazem assim, nós fazemos assim, e a gente fica nessa roda viva. Eu sou egoísta porque as pessoas são egoístas, e as pessoas são egoístas porque nós somos egoístas. E a gente se pergunta, quando isso vai acabar? André Luiz tem uma frase interessante, que ele diz assim: sejamos nós a estação final do mal. Ou seja, se por acaso nós nos deparamos com egoísmo, que nós não alimentemos ele cada vez mais, que nós não repitamos, que nós não proliferemos essa chaga, que ela pare em nós. Mas a gente lembra sempre que quando alguém é egoísta diante de nós a ponto de nos prejudicar, nós temos a justiça do nosso lado. Só que essa justiça não pode ser vingativa, ela tem que ser educativa. É algo que a gente não sabe fazer ainda. A nossa justiça, como instituição, é uma justiça punitiva, ela te castiga por aquilo que você fez. Ela não te educa para que você não faça aquilo de novo. Como nós aprendemos isso de uma forma institucional, nós aprendemos isso também de uma forma moral. Quer dizer, nós nos comportamos assim. Eu vou te castigar para você aprender a não fazer isso de novo. Eu não vou te chamar a atenção e dizer assim, olha, não é assim que você tem que fazer. Claro que diante de uma sociedade que ainda apresenta alguns comportamentos brutos, alguns comportamentos agressivos, nós temos que ter uma educação também bastante rígida, bastante rigorosa. Mas ela não pode se tornar uma educação vingativa. Esse é o problema. Né? Pois é, Hermes, aquilo que eu falei, né, é aquela roda viva. A gente nunca sabe que se eu me tornei egoísta ou as pessoas me tornaram egoísta. Porque se eu falar para você assim, olha, eu sou egoísta porque você é um egoísta. Aí você vai dizer assim, não, eu sou egoísta porque você é egoísta. Aí a gente fica perguntando, né? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Onde começa e onde termina esse ciclo vicioso? E na verdade é uma tendência que vem se desenvolvendo durante milênios nesse percurso do nosso desenvolvimento. Ele vem se sucedendo, e ele vai se modificando sem dúvida nenhuma. O grau de egoísmo que nós temos hoje é muito diferente do grau de egoísmo que nós temos há 5 encarnações. Só que nós continuamos sendo egoístas. E esse é o momento mais importante, para a gente poder aqui fechar nossa linha de raciocínio, o mais importante é que nós chegamos no momento, e os próprios espíritos disseram isso, né, chegou a hora em que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Quer dizer, acabou o mundo de faz de conta. As coisas virão para nós de um modo tão claro que vai chegar a hora de acelerar esse processo de transformação. Não vai ser mais assim, a gente deixar o vento levar para ver o que bicho dá. Porque antes era assim, o vento ia levando e o nosso barquinho ia deslizando. Chegou a hora da gente pegar no remo e pegar no leme e começar também a remar na direção certa e direcionar o nosso barco na direção certa para acelerar esse processo. Exatamente porque nós chegamos numa fase da história da humanidade em que o mundo está se transformando. E agora é assim, se você não acompanhar essa mudança que está sendo imposta, porque esse mundo de regeneração que vem chegando, essa fase de transformação do nosso mundo, já não é mais uma mudança natural. É uma imposição, dizendo que se você não embarcar nesse barco, você vai ter que esperar o próximo. E para você embarcar nesse barco, você tem que ter credenciais para isso. Você tem que estar habilitado para conviver com os tripulantes dessa nova embarcação. Se você não tem condições, você fica ainda na ilha do egoísmo, na ilha do materialismo, convivendo com pessoas da sua natureza. E quando você tiver condições, na próxima vez você vai. Tem que ter passagem, Mário. E essa passagem não é comprada com os bens, com o nosso patrimônio material. Essa passagem é comprada com o nosso patrimônio moral.
E essa é a parte complicada. Né? O soldado colocou, né, seria uma bela desculpa esfarrapada, né, jogar a culpa do próximo, sendo que já temos essa consciência. Mas é exatamente o que o egoísmo faz, o soldado. O egoísmo te coloca como poderoso, mas te coloca como inocente também. Eu não tenho culpa, a culpa é sua. Quer dizer, tem coisa mais egoísta do que essa, do que você fugir da responsabilidade? Então o egoísmo está em todas as situações. Quando você busca, por exemplo, a inocência, quando você busca se mostrar como indefeso, como coitadinho, isso é egoísta também. O indivíduo dizer assim, olha, eu errei. Eu sou responsável por aquilo e agora eu preciso trabalhar. E não simplesmente dizer assim, eu mereço o castigo. Não é merecer o castigo. Eu preciso trabalhar para poder fazer com que aquilo volte à normalidade. Porque merecer castigo é a nossa posição de coitadinho. Não, pode bater que eu aguento, eu mereço apanhar. Não, você não merece apanhar, você merece trabalhar de novo para poder fazer aquilo de volta. Porque a gente lembra sempre que você ser castigado é menos doloroso do que você ser constrangido a reconstruir aquilo que você destruiu. Porque aí o indivíduo se sente humilhado. Quando você apanha, chora, fica dolorido, acabou. Agora, quando você é chamado a encarar a realidade, isso sim é constrangedor. E é esse constrangimento que no mundo espiritual, aqueles que voltam para o mundo espiritual passam. Muita gente preferiria, para vocês terem uma ideia, de depoimento dos espíritos, daquilo que a gente estuda do plano espiritual, tem muitos espíritos que prefeririam passar a eternidade queimando no inferno do que tem que encontrar com uma pessoa com quem ele fez mal. Ele tem que chegar assim, olho no olho daquela pessoa e falar para ele assim, me desculpa por aquilo que eu fiz. Se você disser assim, olha, você pode encontrar com a sua vítima ou vai para o inferno. O que você prefere? Eu vou para o inferno, porque aí não precisa encontrar com ela de novo. Então a gente opta pelo sofrimento do que pela humilhação. Só que só se sente humilhado aquele que é orgulhoso. Lembrando exatamente, Sandra, o perdão é muito mais difícil do que a gente imagina. Então tem muita gente que prefere sofrer do que pedir perdão. Essa é muito complicada. Essa é uma parte extremamente dolorosa. Daí então que a gente vê que tudo isso, todo esse comportamento que a gente vai vivendo hoje, estarmos aqui hoje nesse nosso mundo, passarmos por essas experiências de convivência, experiências de constrangimento, experiências de doenças, experiências de falta de recursos, de humilhações, são experiências que existem, que na verdade elas são para nós como se fossem aquele esmeril que vem ali lapidando, que vem ali aparando as arestas da nossa personalidade, aparando as arestas do nosso caráter. Então cada situação como essa, na verdade, em vez delas nos endurecer, na verdade ela tem que servir para nós para quebrar um pouco dessa carcaça cristalizada, endurecida que nós criamos com o passar do tempo. A gente tem que tirar de cada experiência um aprendizado e não sofrer por causa dele. Porque a gente faz isso, a gente sofre, se sente agredido, se revolta, se endurece. Na verdade não, eu fiz isso, eu passei por essa situação, eu tenho que evitar passar por isso de novo, eu tenho que aprender com esses próprios erros. Com esses meus próprios erros. Então, quer dizer, temos sempre que observar o mundo dessa forma. Tudo que diz respeito à nossa existência aqui no mundo físico faz parte de um aprendizado. E nós temos que aprender com isso. Compreender que essa transformação é necessária, porque nós já entendemos que nós somos espíritos, né? aquele chavão que diz assim, nós somos espíritos imortais. Só que nós nos esquecemos que a imortalidade, embora ela seja imprevisível para nós, ela seja incompreensível para nós, ela é composta do dia a dia. Ela é composta de pequenas ações, ela é composta do hoje, ela é composta do agora, ela é composta por aquilo que eu faço. Então, antes de pensar que eu sou um espírito mortal, eu tenho que pensar que eu estou vivendo hoje. E é o agora que vai fazer com que eu projete para o futuro algo positivo ou algo negativo. Então, estudarmos o mundo espiritual,
observarmos aquilo que existe depois da morte do corpo físico, é muito interessante, é muito instrutivo. Mas eu não posso olhar para o mundo espiritual sem antes olhar para o meu lado e perceber com quem eu convivo e o que eu estou fazendo diante dessa convivência. Lembrando mais uma vez que o egoísmo só existe diante da convivência. Se eu fosse o único ser existente no mundo, não haveria egoísmo, porque não teria nada que prejudicar ninguém, eu não precisaria me valorizar diante de nada. Só existe eu. Então é sempre importante a gente observarmos o nosso agora. É agora que começa essa longa e penosa transformação que a gente precisa enfrentar. Porque o egoísmo é para nós como se fosse um grande vício. E esse vício precisa ser combatido. E não existe sacrifício maior do que combater um vício. É muito difícil, é muito problemático para nós. Então, meus amigos, fechando por aqui esse nosso trabalho, né? Pois é, soldado, né? Nenhum sofrimento é para sempre. O problema é que a gente se esquece que nós existimos para sempre. Então a gente acredita que a nossa vida é tão pequena e a gente acaba valorizando demais um sofrimento. Quer dizer, a dor é necessária. O sofrimento que é opcional. Como já passamos isso várias vezes, né? Como já aprendemos sobre isso várias vezes. Que na verdade o sofrimento nada mais é do que a minha revolta. A minha falta de aceitação diante daquela dor. A dor é um resultado de um ato equivocado, de um equívoco, de uma necessidade de aprendizado que nós temos. Agora, quando eu sofro, é como se eu estivesse me debatendo dentro de uma gaiola. Quer dizer, você estar numa gaiola é necessário pela experiência. Eu me debater dentro dela é a opção que eu tenho. E quanto mais eu me debater, mais eu vou sofrer. Está aí então, né, a grande problemática que a gente enfrenta. Não precisamos sofrer. O nosso sofrimento é simplesmente a falta de aceitação. Muito bem. Encerramos por aqui essa nossa reflexão em torno desse tema, que certamente, como a gente falou, ele é muito profundo. Mais uma vez, as pessoas não se tornam egoístas porque elas querem. São situações que as levam, muitas vezes, a se tornarem endurecidas. Quando a gente pega alguém da nossa família, quando a gente pega alguém do nosso trabalho, alguém da nossa convivência, na verdade ela não nasceu daquele jeito. Alguma coisa fez com que ela se tornasse assim. Quando a gente liga a televisão e vê, por exemplo, um traficante de drogas que foi preso, e a gente pensa quantas famílias ele destruiu, simplesmente porque ele queria enriquecer de um modo mais fácil, a pergunta é, né, não é por que ele quer ser assim, mas o que fez com que ele se tornasse daquele jeito. Por isso que a gente lembra sempre que há sempre a oportunidade do indivíduo se renovar diante do seu próprio erro. É essa a experiência que o mundo espiritual nos proporciona, as reencarnações nos proporcionam. Nós aprendemos com as situações. Se eu me tornei dessa forma, eu posso me tornar também de outra forma. Por isso a nossa condenação, essa condenação eterna que nós impomos para as pessoas, nada mais é do que o nosso egoísmo, é uma forma de nós nos vingarmos delas. Já no mundo espiritual, sempre tem o perdão, quer dizer, você errou, você sempre vai ter oportunidade de se regenerar diante do erro que você cometeu. Importantíssimo a gente pensar dessa forma. Percebemos que os criminosos, as pessoas que cometem erros, são espíritos equivocados. São espíritos ainda egoístas dentro daquela sua posição, mas que terão certamente a oportunidade de se refazerem. Basta que aprendam a fazer do jeito certo. E que as nossas instituições ofereçam essa oportunidade das pessoas também aprenderem com os próprios erros. Fechando por aqui, meus amigos. Passo então para